Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Acordei antes do sol nascer, como sempre. A casa grande estava silenciosa demais. 3.000 hectares de terra fértil, gado de primeira, silos cheios, e eu, sozinho, tomando café numa mesa que caberia 10 pessoas. Dizem que dinheiro compra tudo. Eu aprendi do jeito mais doloroso que isso é mentira. Tenho 3 fazendas espalhadas entre Porangatu e Gurupi, mais cabeças de gado do que consigo contar, caminhonetes importadas na garagem. Mas nenhum centavo jamais comprou de volta o som da risada dela ecoando pela varanda. Nenhuma nota preencheu o vazio da cadeira vazia na mesa do café da manhã. Faz 7 anos que enterrei minha esposa. 7 anos desde que segurei a mão dela pela última vez, fria demais, enquanto o médico cobria o rosto dela com um lençol branco. Complicações no parto, disseram. Como se essas 2 palavras explicassem por que perdi as 2 pessoas que mais amei no mundo de uma vez só. Ela e o filho, que nunca chegou a chorar. Desde então, minha vida virou isso. Poeira, gado e silêncio. Todo dia acordo às 5 da manhã. Coloco a bota, o chapéu, saio para o curral. Supervisiono o manejo, verifico cerca, converso com os peões sobre a rotação de pasto. À tarde volto para casa, tomo banho, janto sozinho vendo algum noticiário sem som. Depois sento na varanda com um copo de uísque que nem sempre termino, olhando o céu escurecer sobre a terra que eu construí com as próprias mãos. A casa continua do jeito que ela deixou. As cortinas que ela escolheu, a cor das paredes, até o vaso de cerâmica na sala, tudo intocado. Às vezes, ainda olho para o prato dela na mesa, como se por algum milagre ela fosse aparecer na porta da cozinha, o avental amarrado na cintura, reclamando que eu deixei o café esfriar de novo. Mas ela nunca vem. E o café sempre esfria. Os primeiros anos foram os piores. Eu bebia demais, brigava com funcionários à toa, passava dias sem sair do quarto. Foi meu capataz, seu Geraldo, quem me deu um chacoalhão. Patrão, a senhora não ia querer ver o senhor assim. Essa terra precisa de você de pé, não de joelhos. Ele tinha razão. Levantei, voltei a trabalhar, expandi os negócios. Comprei mais terra, mais gado, mais máquinas. Virei referência na região. O fazendeiro Rodrigo, diziam com respeito. Mas por dentro, eu continuava oco. A estrada virou meu único refúgio. Toda vez que o silêncio da casa ficava pesado demais, eu entrava na caminhonete e dirigia. Às vezes para Goiânia, outras para Palmas, ou simplesmente para o meio do nada. Eu dirigia para não pensar, para não sentir. A BR-153 virou minha terapia, o asfalto quente sob as rodas, o cheiro de diesel misturado com terra seca, o som do motor abafando as vozes dentro da minha cabeça. Quanto mais longe eu ia, mais parecia deixar pedaços de mim pelo caminho. Naquela manhã específica, saí cedo da fazenda principal. Tinha negócio para resolver numa propriedade arrendada perto de Guaraí. Um pecuarista queria renegociar o contrato, achando que eu cobraria mais barato por ser da região. Resolvi ir pessoalmente. Gosto de olhar nos olhos quando falo de dinheiro. A reunião foi rápida. Ele percebeu que eu não ia ceder. Apertamos as mãos, acertamos os termos e eu saí antes do meio-dia. O calor era brutal. Daqueles que fazem o ar tremer sobre o asfalto, que grudam a camisa no corpo e deixam a boca seca mesmo depois de beber água. O termômetro da caminhonete marcava 41 graus. As cigarras berravam sem parar, um coro ensurdecedor vindo dos pastos secos de cada lado da estrada. Eu podia ter voltado pela BR, mas decidi pegar um atalho de terra. Conhecia bem aquela região. Era uma estrada secundária que cortava caminho, passando por fazendas abandonadas e pequenos povoados quase esquecidos no mapa. Menos movimento, menos gente, mais silêncio. Exatamente o que eu precisava.
A estrada de chão batido levantava nuvens de poeira vermelha atrás da caminhonete. Passei por porteiras de madeira apodrecida, cercas caídas, pastos tomados por capim seco. A região tinha sido próspera uma vez, mas a seca dos últimos anos expulsou muita gente. Agora só restavam esqueletos de currais e casas vazias com telhados desabando. Liguei o rádio, só estática e sertanejo velho. Desliguei. O silêncio voltou, pesado e quente. Foi então que vi os urubus. 3, 4 deles girando em círculos baixos no céu, a uns 200 metros à frente. Instintivamente, pisei no freio. Urubu voando baixo assim geralmente significa uma coisa só: morte. Gado, cavalo, talvez algum bicho atropelado. Mas quando me aproximei, vi algo que não deveria estar ali. Um pedaço de pano rasgado, preso no arame farpado da cerca, azul desbotado, sujo de terra. Balançava fraco no vento quente, reduzia ainda mais a velocidade, o coração acelerando sem motivo aparente. Não era normal. Pano preso em cerca, urubus circulando e aquele silêncio estranho, como se até as cigarras tivessem parado de cantar. Parei a caminhonete no meio da estrada, desliguei o motor e foi aí que ouvi um som abafado, distante, mas inconfundível. Um choro, fraco, desesperado, quase sufocado pelo vento. O choro de um bebê. Fim do capítulo 1. O fazendeiro acabara de encontrar algo que mudaria sua vida para sempre, mas ainda não sabia o preço que teria que pagar por isso. Deseja que eu continue com o capítulo 2? Continue capítulo 2. O som que rasga o silêncio. Abri a porta da caminhonete devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar a realidade. O calor me atingiu em cheio. Uma parede de ar quente que cheirava a terra seca e algo mais. Algo que meu instinto reconheceu antes da minha mente. Medo. O choro continuava. Fraco, mas persistente. Vindo de algum lugar à frente, depois da curva na estrada. Deixei o motor desligado e comecei a andar, as botas levantando poeira a cada passo. O sol batia direto no rosto, me fazendo apertar os olhos. Os urubus continuavam girando, agora mais baixos, como se esperassem por algo inevitável. Senti um aperto no peito, aquela sensação de quando você sabe que algo está muito errado, mas seu corpo ainda não entende exatamente o que. Contornei uma moita de capim alto e então vi um poço. Não um desses poços modernos com bomba e cano de PVC. Era antigo, de pedra empilhada, do tipo que os colonos faziam décadas atrás. Borda irregular, cerca de madeira podre em volta, uma velha manivela de ferro enferrujada presa a um mourão. E ao lado do poço, amarrada ao mourão com uma corda grossa, havia uma mulher. O ar saiu dos meus pulmões. Ela estava de joelhos na terra, os pulsos amarrados atrás das costas, o rosto sujo de poeira e lágrimas secas, o cabelo escuro grudado na testa pelo suor, a blusa rasgada no ombro, descalça, mas não era isso que fez meu sangue gelar. Era o homem. Ele estava em pé ao lado da manivela, segurando a corda que descia para dentro do poço. Os braços tatuados, sujos de graxa. Camiseta regata molhada de suor. O rosto duro, a mandíbula cerrada, os olhos fixos na água lá embaixo. E pendurado na corda, balançando sobre o vazio do poço, havia um balde de plástico azul. De dentro dele vinha o choro do bebê. Meu corpo inteiro tremeu. "O que você está fazendo?" A voz saiu rouca da minha garganta, mais firme. O homem virou a cabeça devagar. Me olhou de cima a baixo, avaliando. Não pareceu surpreso, apenas irritado. "Não se mete, patrão." A voz era seca, sem emoção. "Isso aqui é coisa de família." Meus olhos foram direto para a mulher. Ela me encarou e naquele segundo o mundo inteiro parou. Era o mesmo olhar. O mesmo que vi nos olhos da minha esposa naquela noite no hospital, quando o médico entrou correndo na sala de parto e disse que o bebê estava sem batimentos. O mesmo terror silencioso, a mesma súplica muda.
por favor, salva ele. Meu filho. A voz dela saiu quebrada, quase um sussurro. Ele está lá embaixo. Meu coração disparou. Dei 2 passos rápidos em direção ao poço. O homem se moveu, bloqueando meu caminho com o corpo. Eu disse para não se meter. Olhei para baixo, para dentro do poço. A água brilhava lá no fundo, refletindo o sol, uns 4, 5 metros de profundidade. O balde balançava preso na corda, a meio caminho entre a borda e a superfície da água. O choro ecoava nas paredes de pedra, amplificado, desesperado. Uma criança, um bebê de verdade, pendurado sobre a morte. Ah, você tá louco? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Tem uma criança aí. Esse menino não devia nem ter nascido. O homem cuspiu no chão, os olhos duros como pedra. Ela me traiu, engravidou de outro, envergonhou minha família inteira. Não é verdade, a mulher gritou, a voz rasgada. Você sabe que o filho é seu. Você só quer me punir porque eu quis ir embora. Ele deu um passo na direção dela, o punho fechado. Instintivamente, me coloquei entre os dois. Chega. Minha voz saiu baixa, mas carregada. Solta essa corda, agora. O homem riu, um riso curto, amargo. E quem é você, o salvador da pátria? Ele chegou mais perto, o hálito cheirando a cachaça. Vai fazer o quê, velho? Me bater? Chamar a polícia? Aqui não tem lei, não. Aqui é interior. Aqui é cada um por si. Eu não respondi. Apenas dei um passo à frente. Ele hesitou. Só um segundo, mas foi o suficiente. Avancei e agarrei a manivela com as 2 mãos. Eu disse, agora quem manda aqui sou eu. O homem tentou me empurrar, mas eu já estava girando a roda, puxando a corda. Meus braços queimavam. As veias saltavam no pescoço. A madeira velha da manivela rangia, ameaçando quebrar a qualquer momento. Solta isso! Ele gritou, tentando me agarrar pelo braço. Eu o empurrei com o ombro, sem soltar a manivela. Continuei girando. A corda subia, centímetro por centímetro. O balde balançava perigosamente. E então o céu mudou. Um vento forte soprou de repente, trazendo o cheiro de chuva. As nuvens se fecharam em segundos, cobrindo o sol. O calor abafado deu lugar a uma corrente de ar gelado. Um trovão explodiu acima de nós. A chuva veio de uma vez, grossa, violenta, batendo na terra seca com força. Em segundos, tudo ficou molhado. A corda escorregou na minha mão. Apertei com mais força, ignorando a dor que subia pelo braço. Vamos, vamos, vamos! Eu repetia entre os dentes, girando a manivela cada vez mais rápido. O homem tentou me puxar de novo, mas escorregou na lama que se formava rapidamente sob nossos pés. Caiu de costas com um baque surdo. A mulher chorava, o corpo tremendo, as mãos ainda amarradas. Por favor, mais uma volta, mais uma. O balde apareceu na borda do poço. E quando olhei para dentro, meu coração quase parou. Lá estava ele, um bebê minúsculo, enrolado em um pano sujo e molhado, os olhos fechados, a boca entreaberta, a pele pálida demais. Não estava chorando mais. Não. A palavra saiu da minha boca sem eu pensar. Não, não, não. Peguei o bebê nos braços, tirei ele do balde com cuidado, como se fosse de vidro. Estava gelado, molhado, pequeno demais. Encostei o ouvido no peitinho dele. Silêncio. Não. Coloquei ele no chão, na posição que aprendi num curso de primeiros socorros anos atrás. 2 dedos no centro do peito. Pressão firme, rápida. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, pequeno, vamos. Minha voz tremia. Respira, respira para mim. A chuva caía forte no meu rosto. Não conseguia ver direito. Continuei as compressões. 10, 15, 20. Nada. Inclinei a cabecinha dele para trás, soprei ar suave na boquinha minúscula. Mais compressões. Respira. E então, um gemido fraco, seguido de um choro rouco, molhado, o mais bonito som que eu já tinha ouvido na vida.
O bebê abriu os olhos. Começou a chorar de verdade, os pulmõezinhos enchendo de ar. Peguei ele no colo, apertei contra o meu peito, enrolei no meu casaco encharcado. Tá tudo bem agora. Olhei para a mulher. Ela me encarava com os olhos arregalados, o rosto coberto de lágrimas misturadas com chuva. Fui até ela, me ajoelhei, comecei a soltar a corda que prendia os pulsos. Os nós estavam apertados, molhados, difíceis de desfazer. Forcei até que cederam. Assim que ficou livre, ela pegou o filho nos braços e o apertou contra o peito, soluçando. Obrigada. Meu Deus, obrigada. Não consegui responder. Só fiquei ali, de joelhos na lama, a chuva caindo forte, o corpo tremendo. Quando olhei para trás, o homem tinha sumido. Fim do capítulo 2. O fazendeiro salvara uma vida, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Deseja que eu continue com o capítulo 3? Continue capítulo 3. A tempestade e os fantasmas. A chuva não parava. Caía como se o céu tivesse se aberto de verdade, transformando a estrada de terra em um lamaçal escuro e escorregadio. O vento soprava forte, dobrando os galhos das árvores. Raios cortavam o horizonte a cada poucos segundos, seguidos de trovões que faziam o chão tremer. Eu ainda estava de joelhos na lama, encharcado até os ossos, o coração batendo descompassado. A mulher segurava o bebê contra o peito, protegendo ele da chuva com o próprio corpo. O choro da criança era fraco, mas constante, vivo. Olhei ao redor. O homem tinha desaparecido. Não vi para onde ele foi, nem ouvi barulho de motor. Simplesmente sumiu, como um fantasma engolido pela tempestade. Mas eu sabia que ele não tinha ido embora de verdade. Gente assim nunca vai embora. A gente precisa sair daqui. Minha voz saiu rouca. Levantei com dificuldade, os joelhos doendo, e estendi a mão para ela. Agora. A mulher olhou para mim, os olhos vermelhos e assustados. Ele vai voltar. Ela tremia inteira, a voz falhando. Ele sempre volta. Não se ele me encontrar primeiro. Segurei o braço dela com firmeza, ajudando ela a se levantar. Vem, minha caminhonete está logo ali. Ela hesitou, abraçada ao bebê, o olhar perdido como se não conseguisse processar o que tinha acabado de acontecer. Então assentiu, muda, e começou a andar ao meu lado. Voltamos pela trilha enlameada, a chuva castigando. Eu mantinha a mão nas costas dela, guiando enquanto meus olhos varriam os arredores. Cada sombra, cada movimento do vento nas árvores me deixava alerta. Meu instinto gritava, cuidado! Chegamos à caminhonete. Abri a porta do carona, ajudei ela a entrar, fechei com força. Contornei correndo, entrei do lado do motorista, tranquei as portas, liguei o motor. As mãos tremiam no volante. Como é seu nome? Perguntei, olhando para ela. Célia. A voz saiu baixa, quase inaudível. Ela limpou o rosto com a manga molhada. E o bebê, o nome dele é Miguel. Miguel, um nome forte, um nome de quem sobrevive. Rodrigo. Apresentei-me, engrenando a marcha. Segura firme. Essa estrada vai estar impossível, e estava. A chuva tinha transformado o chão de terra em um mar de lama vermelha. As rodas derrapavam a cada curva. Mais de uma vez achei que íamos atolar. Mantive o pé firme no acelerador, as mãos apertadas no volante, os olhos grudados no para-brisa embaçado. Célia segurava Miguel com força, o corpo tenso, os olhos fixos na estrada à frente. Ela não disse nada. Só embalava o filho, cantarolando baixinho algo que eu não conseguia ouvir direito por causa do barulho da chuva. Levei uns 20 minutos para sair daquela estrada de terra e chegar à BR-153. Quando as rodas finalmente tocaram o asfalto, soltei o ar que nem percebi que estava segurando. "Para onde a gente vai?" Célia perguntou, a voz ainda trêmula. Pensei rápido. Hospital? Polícia? Ambos ficavam longe e com aquela chuva a estrada podia estar interditada. Além disso,
Se o homem voltasse atrás dela, esses seriam os primeiros lugares que ele procuraria. Tenho um galpão numa das minhas fazendas. Fica a uns 15 quilômetros daqui. Olhei para ela. Lá vocês vão estar seguros, pelo menos por hoje. Ela assentiu, sem questionar. Dirigi em silêncio, a chuva diminuindo aos poucos. O céu ainda estava carregado, mas os trovões se afastavam. A estrada estava vazia. Ninguém se arriscava a dirigir em condições assim. Quando entrei na porteira da fazenda, a tempestade já tinha virado uma garoa fina e fria. Segui por um caminho de cascalho até um galpão antigo que eu usava para guardar ferramentas e ração. Não era luxuoso, mas tinha teto, paredes firmes e uma salinha nos fundos com um sofá velho e um fogão a lenha. Estacionei, desliguei o motor. Chegamos. Ajudei Célia a descer, levando Miguel no colo. Destrancamos o galpão. O cheiro de couro, madeira e terra molhada invadiu o ar. Acendi a luz. Era simples, mas seco e limpo. Senta ali, indiquei o sofá. Vou buscar umas mantas e ver se tem comida. Ela se sentou devagar, como se temesse que o mundo fosse desabar de novo a qualquer momento. Miguel tinha parado de chorar, mas respirava ofegante, os olhinhos semicerrados. Vasculhei os armários. Achei 2 mantas de lã, uma garrafa térmica com café ainda morno e alguns biscoitos. Levei tudo para ela. Bebe, coloquei o café na mão dela. E cobre ele bem, tá gelado. Célia obedeceu. Envolveu Miguel na manta, tomou um gole do café. As mãos ainda tremiam. Eu me sentei no chão de costas para a parede, finalmente sentindo o cansaço bater. Minha roupa estava encharcada, os braços doíam, a cabeça latejava. Ficamos em silêncio por um tempo. Só o som da chuva fraca no telhado de zinco e a respiração irregular de Miguel. Até que Célia falou, a voz baixa, cansada. Por que você parou? Levantei os olhos para ela. O quê? Na estrada. Ela me encarou, os olhos vermelhos. Por que você parou? A maioria teria passado direto. Respirei fundo. Não sabia a resposta, ou talvez soubesse, mas nunca tinha colocado em palavras. Eu ouvi o choro. Falei devagar. E não consegui seguir em frente. Ela assentiu, como se entendesse mais do que eu tinha dito. Eu achei que ia morrer hoje. A voz dela quebrou. Achei que ia ver meu filho morrer na minha frente e não poder fazer nada. Fechei os olhos. A imagem voltou com força. O hospital, 7 anos atrás, os médicos correndo, minha esposa gritando, e depois o silêncio. Aquele silêncio horrível quando o bebê não chorou. Eu também. As palavras saíram sozinhas. Eu também achei que ia perder alguém hoje. Célia me olhou, curiosa, mas não perguntou. Levantei, caminhei até a janela, olhei para a chuva lá fora. A noite estava caindo rápido. Descansa, disse sem olhar para ela. Amanhã a gente decide o que fazer. Ouvi ela se deitar no sofá, o som da manta sendo ajustada. Fiquei ali parado, olhando o escuro engolir a fazenda. E então ouvi o barulho, um motor, longe, mas se aproximando. Meu corpo inteiro ficou tenso. Apaguei a luz do galpão de imediato, mergulhando tudo na escuridão. O que foi? Célia sussurrou, assustada. Fica quieta. Sussurrei de volta, os olhos grudados na janela. Os faróis apareceram na estrada de cascalho. Um carro velho, barulhento, avançando devagar, como se estivesse procurando algo ou alguém. Ele parou na frente do galpão. Meu coração disparou. A porta do carro se abriu. Um homem desceu, alto, ombros largos. Mesmo na escuridão, reconheci a silhueta. Era ele. Ele caminhou até a porta do galpão, parou ali, ficou ouvindo. Célia prendeu a respiração. Eu podia ouvir o coração dela batendo de onde eu estava. Então o homem bateu na porta. 3 pancadas fortes, espaçadas. Eu sei que você tá aí dentro, patrão. A voz dele era calma demais, perigosa. E sei que ela tá aí também. Silêncio. Você não sabe onde tá se metendo. Ele continuou. Isso aqui é entre eu e ela. Sempre foi. Devolve o que é meu e a gente esquece esse dia.
Minha mandíbula travou. Os punhos se fecharam. Ele esperou. 10 segundos. 20. Então bateu de novo, mais forte. Última chance, patrão. Caminhei até a porta, devagar, em silêncio. Fiquei do outro lado, a poucos centímetros dele. E respondi a voz baixa, mas firme. Não tem nada seu aqui. Vai embora. O silêncio do outro lado foi longo. Então ele riu, um riso baixo, gelado. Tá bom. Ouvi os passos dele se afastando. Tá bom. A porta do carro bateu. O motor ligou. Os faróis varreram o galpão uma última vez. E então ele foi embora. Mas antes de desaparecer na escuridão, ouvi ele gritar pela janela. A gente se vê de novo, patrão. Pode ter certeza disso. O som do motor sumiu aos poucos, engolido pela noite. Fiquei parado ali, a mão ainda na porta, o corpo todo tremendo, não de medo, mas de raiva contida. Quando me virei, Célia estava sentada no sofá, abraçada a Miguel, chorando em silêncio. Ele vai voltar. Ela sussurrou. Ele sempre volta. Sentei ao lado dela, coloquei a mão no ombro dela, firme. Então que volte. Falei baixo. Mas enquanto eu tiver fôlego, ele não vai encostar um dedo em vocês. E naquele momento, olhando para aquela mãe e aquele bebê, finalmente entendi. Não era sobre salvar eles, era sobre me salvar também. Fim do capítulo 3. A ameaça tinha um rosto. E Rodrigo sabia que a tempestade estava apenas começando. Deseja que eu continue com o capítulo 4? Continue. Capítulo 4. Fantasmas no passado. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado numa cadeira velha, ao lado da porta do galpão, o rifle de caça apoiado no colo, os olhos grudados na janela. Cada barulho me deixava alerta. O vento batendo no zinco, um galho quebrando lá fora, o latido distante de um cachorro. Célia finalmente tinha adormecido no sofá, exausta, com Miguel enrolado nos braços. O bebê respirava tranquilo agora, o peitinho subindo e descendo num ritmo constante. A manta cobria os dois e de vez em quando ela se mexia, sussurrando algo no sono. A chuva tinha parado por completo. O céu estava limpo, estrelado, e a lua cheia iluminava a fazenda com uma luz prateada e fria. Tudo parecia calmo, silencioso demais, mas eu conhecia esse tipo de silêncio. É o silêncio que vem antes da tempestade de verdade. Peguei meu celular, olhei a tela. 4 da manhã. Tinha 3 mensagens não lidas do meu capataz, Geraldo, perguntando onde eu estava. Não respondi. Não ainda. Precisava pensar primeiro, planejar o próximo passo. Olhei para Célia dormindo. Ela parecia tão jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, o rosto marcado pelo cansaço e pelo sofrimento, mas ainda assim, bonita, forte. Tinha acabado de passar pelo inferno e, mesmo assim, continuava segurando o filho dela, como se nada no mundo fosse capaz de tirá-lo dos braços dela de novo. Isso me lembrou de Luciana, minha esposa. Fechei os olhos, deixando as lembranças virem. Luciana tinha 23 anos quando nos conhecemos. Eu tinha 32, recém-chegado de Goiânia, depois de vender minha primeira fazenda e comprar terra aqui no interior. Ela trabalhava na prefeitura de Gurupi, no setor de meio ambiente. Nos conhecemos numa audiência pública sobre desmatamento. Eu defendendo meu direito de expandir o pasto, ela argumentando sobre preservação. Brigamos por 2 horas seguidas, e quando saímos da reunião, pedi ela em casamento. Brincadeira, claro, mas o sorriso que ela deu foi real. 3 meses depois, estávamos noivos de verdade. Luciana era tudo que eu não era, leve onde eu era pesado, risonha onde eu era sério. Ela transformou a casa da fazenda num lar, plantou flores, pintou paredes, encheu a sala de almofadas coloridas, reclamava que eu trabalhava demais, que passava tempo demais no pasto e pouco tempo com ela. Eu prometia melhorar, mas nunca melhorei. Quando ela engravidou, tudo mudou. Ela ficou radiante. Passava horas acariciando a barriga, conversando com o bebê, imaginando como seria quando ele nascesse. Vai ser menino,
ela dizia com certeza. E vai ter seus olhos, Rodrigo, esses olhos de quem vê longe demais. Eu ria, mas por dentro sentia medo. Medo de não ser um bom pai, medo de falhar, medo de estragar tudo como sempre achei que fazia. A gravidez foi tranquila até o 8º mês. Então as complicações começaram. Pressão alta, inchaço. O médico falou em internação preventiva, mas Luciana se recusou. Quero ter meu filho em casa, Rodrigo, na nossa terra. Eu deveria ter insistido, deveria ter a levado para Goiânia, para um hospital grande com estrutura, mas não levei. Respeitei a vontade dela e paguei o preço para sempre. O parto começou numa madrugada de dezembro. Chamamos a parteira da cidade, Dona Isabel, que tinha décadas de experiência. Tudo parecia normal no começo. Luciana aguentava as contrações com coragem, apertando minha mão, sorrindo entre as dores. Mas então algo deu errado. O bebê não descia. O sangramento aumentou. Dona Isabel ficou pálida e me disse para chamar uma ambulância. Liguei, gritei no telefone, implorei para virem rápido. Demoraram 40 minutos. Quando chegaram, Luciana já estava quase inconsciente. Entraram correndo com ela na maca. Me disseram para esperar do lado de fora. Fiquei ali, no corredor gelado do pequeno hospital de Gurupi, olhando para o chão, as mãos sujas de sangue. 2 horas depois, o médico saiu. Não precisou dizer nada. Eu vi nos olhos dele. Sentimos muito. Fizemos tudo o que podíamos. Luciana e o bebê. Os dois. Eu não chorei naquele dia. Não consegui. Só fiquei ali, sentado, olhando para o nada, sentindo o mundo desabar sem fazer barulho. O enterro foi 2 dias depois. Céu azul, sol forte, terra vermelha. Metade da cidade apareceu. Mas eu não lembro de nada. Só lembro de ficar parado diante do caixão, segurando o chapéu, pensando que aquilo não era real. Que eu ia acordar e ela estaria na cozinha, fazendo café, reclamando que eu deixei a bota suja na varanda. Mas não acordei. E desde então, carreguei a culpa como uma pedra no peito. Se eu tivesse insistido, se eu tivesse levado ela para um hospital grande, se eu tivesse feito diferente. Se. Um barulho me trouxe de volta ao presente. Abri os olhos tenso, a mão indo direto para o rifle, mas era só Célia se mexendo no sofá. Ela abriu os olhos devagar, confusa, e levou alguns segundos para lembrar onde estava. Quando viu Miguel dormindo nos braços, soltou um suspiro de alívio. Então, me viu sentado ali, acordado, com o rifle no colo. Você não dormiu? A voz dela estava rouca. Alguém precisava ficar de olho. Apoiei a arma na parede, levantei, esticando as costas doloridas. Como você tá? Ela olhou para o filho, depois para mim. Viva, disse baixo. Graças a você. Não respondi. Só fui até o fogão a lenha. Acendi o fogo, coloquei água para esquentar. Café? Perguntei. Por favor. Preparei 2 copos. Entreguei um para ela, sentei na cadeira de novo. O silêncio se instalou por um momento, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Até que Célia falou, a voz baixa, mas firme. Você precisa saber a verdade. Sobre ele. Sobre por que ele fez aquilo. Olhei para ela, esperando. Ela respirou fundo, os olhos fixos no copo de café. O nome dele é Júnior. A gente namorou por quase 2 anos. No começo ele era diferente. Carinhoso, atencioso. Me levava para passear, me dava presentes, me prometia um futuro. Ela parou, mordendo o lábio. Mas depois que a gente foi morar junto, tudo mudou. Mudou como? Ele começou a beber, a sumir de casa, a me acusar de traição sem motivo nenhum. Dizia que eu olhava para outros homens, que eu era uma vagabunda, que ele era dono de mim. A voz dela tremeu. Eu aguentei porque achei que ia passar, que ele ia melhorar. Ela tomou um gole de café, as mãos tremendo. Quando descobri que estava grávida, achei que as coisas iam mudar. Contei para ele cheio de esperança. E sabe o que ele fez?
Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele me deu um tapa na cara e disse que o filho não era dele, que eu tinha engravidado de outro. E não importava quantas vezes eu jurasse, ele não acreditava. Minha mandíbula travou, os dedos apertaram o copo com força. Ele me expulsou de casa com a roupa do corpo. Fui morar com uma tia em Porangatu. Passei a gravidez inteira sozinha, trabalhando de diarista, juntando centavo para comprar as coisas do Miguel. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Quando o Miguel nasceu, eu avisei ele por mensagem. Mandei foto. Pensei que quando ele visse o rosto do filho, ia entender. E o que aconteceu? Nada. Ele não respondeu. Fiquei meses sem notícia. Achei que tinha esquecido da gente. Ela olhou para o bebê nos braços. Até que anteontem ele apareceu na casa da minha tia. Disse que tinha pensado muito, que queria conhecer o filho, que estava arrependido. Ela fechou os olhos. Eu fui idiota. Acreditei. Entrei no carro com ele achando que a gente ia conversar. Mas quando percebi, ele tinha saído da cidade. Estava indo para um lugar deserto. E quando eu pedi para voltar, ele disse que ia me ensinar uma lição, que eu ia pagar por ter envergonhado ele. E foi aí que ele amarrou eu no mourão. Célia completou, a voz quebrada. Pegou o Miguel dos meus braços e colocou ele naquele balde. Disse que ia deixar a gente dois ali até a gente aprender respeito, até eu admitir que tinha traído ele. Mas eu nunca traí, nunca. Ela soluçou. O Miguel é filho dele, mas ele prefere acreditar na mentira que ele mesmo inventou. Fiquei em silêncio processando, raiva, nojo e uma tristeza profunda. Você foi na polícia? Ela riu sem humor. Você acha que eles vão fazer alguma coisa? A família dele tem terra, tem nome, tem dinheiro. Eu sou só uma diarista do interior. Ela me encarou. Ninguém ia acreditar em mim. Levantei, caminhei até a janela, olhando a fazenda clarear com o amanhecer. Ela tinha razão. Eu conhecia gente como Júnior. Gente que achava que poder e sobrenome davam carta branca para fazer o que quisesse. Gente que pisava nos outros e dormia tranquilo. Mas tinha uma coisa que ele não sabia sobre mim. Eu também tinha poder, terra, nome, dinheiro. E diferente dele, eu sabia usar isso para proteger, não para destruir. Virei para Célia. Vocês vão ficar aqui, na fazenda. Vou arrumar uma casa, comida, roupa. E vou garantir que ele não chegue perto de vocês. Ela me olhou incrédula. Por quê? Você nem me conhece. Por que está fazendo isso? Respirei fundo. Porque hoje eu consegui fazer o que não consegui fazer 7 anos atrás. Minha voz saiu rouca. Consegui salvar uma mãe e um filho. Ela ficou em silêncio, os olhos marejados. E então, pela primeira vez desde que nos conhecemos, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Obrigada, Rodrigo. Assenti, voltando a olhar pela janela. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Mas eu sabia que a escuridão ainda não tinha passado. Fim do capítulo 4. Rodrigo fizera uma promessa, mas manter uma promessa num lugar onde a lei pouco alcança seria mais difícil do que ele imaginava. Deseja que eu continue com o capítulo 5? Continue capítulo 5. Quando a escuridão bate à porta. Às 7 da manhã, liguei para Geraldo. Ele atendeu no segundo toque, a voz preocupada. Patrão, onde o senhor está? Tentei ligar ontem a noite inteira. Estou na fazenda do Rio Verde. Respondi mantendo a voz firme. Preciso que você traga umas coisas para mim, sem fazer perguntas. Houve uma pausa. Que tipo de coisas? Roupa de mulher, tamanho médio. Fraldas, leite em pó, mamadeira, comida. E traz o Zé Augusto também. Zé Augusto era meu advogado. Um homem sério, discreto, que conhecia as leis e as brechas delas melhor que ninguém. Tá tudo bem, patrão? Geraldo perguntou desconfiado. Vai estar. Só traz o que eu pedi. E Geraldo? Sim. Ninguém pode saber que tem alguém aqui comigo. Ninguém. Outro silêncio.
Entendido, patrão. Chego em 2 horas. Desliguei. Célia estava dando de mamar para Miguel, usando um copo improvisado com água filtrada e um pedaço de pano limpo. Não era o ideal, mas estava funcionando. O bebê sugava devagar, os olhinhos fechados. Vou trazer umas coisas para vocês, disse, guardando o celular. Roupa, comida, o que precisar. Ela levantou os olhos, ainda desconfiada. E depois? Depois a gente vê. Sentei na cadeira de frente para ela. Mas primeiro preciso saber, você tem família? Alguém que possa ajudar? Ela balançou a cabeça. Minha mãe morreu quando eu tinha 15. Meu pai, nunca conheci. A tia que me acolheu é muito velha. Não tem condições de me defender de nada. Ela olhou para Miguel. É só eu e ele agora. Assenti devagar. Isso complicava as coisas, mas não mudava minha decisão. Então vocês ficam aqui, pelo tempo que precisarem. Mas e o Júnior? A voz dela tremeu. Ele não vai desistir. Você viu como ele é? Eu sei. Levantei, peguei o rifle que estava apoiado na parede. Mas ele também não sabe com quem está mexendo. Geraldo chegou 2 horas depois, dirigindo uma caminhonete velha de serviço. Trouxe tudo que pedi. 3 sacolas de roupas, caixas de fraldas, latas de leite em pó, mamadeiras, comida enlatada, pão, frutas. E Zé Augusto. O advogado desceu do carro com sua pasta de couro preta, o terno impecável mesmo no meio do nada. Tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação fina. Parecia deslocado ali, mas o olhar era afiado. Rodrigo, ele apertou minha mão com firmeza. Geraldo me disse que é urgente. Indiquei o galpão. Vem, preciso que você veja uma coisa. Entramos. Célia estava sentada no sofá, segurando Miguel. Quando viu Zé Augusto, ficou tensa. Calma, falei rápido. Ele está aqui para ajudar. Zé Augusto tirou os óculos, limpou com o lenço, estudou a cena. Então olhou para mim. Me explica, contei tudo. O encontro na estrada, o poço, o bebê, o homem. A ameaça da noite passada. Zé Augusto escutou em silêncio, sem interromper, fazendo anotações mentais. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento, pensando. O nome completo dele? Perguntou, olhando para Célia. Júnior Alves Portela. Ela respondeu baixo. A família dele tem fazenda perto de Colinas do Tocantins. Zé Augusto assentiu, reconhecendo o nome. Conheço. O pai dele, Oswaldo Portela, é fazendeiro grande. Tem influência na região. Ele me encarou. Isso pode ser complicado, Rodrigo. Não me importa. Respondi firme. O que eu posso fazer para proteger ela e o bebê? Ele colocou os óculos de volta, pensando. Legalmente, ela pode pedir uma medida protetiva de urgência. Com a história do poço e as ameaças, qualquer juiz vai conceder. Mas ele hesitou. Papel é papel. Aqui no interior, papel não impede gente determinada. Então, o que você sugere? Mantém ela escondida por enquanto. Eu vou até Palmas, falo com um juiz conhecido meu, acelero a medida protetiva. Ao mesmo tempo, registro um boletim de ocorrência detalhado, com todas as provas possíveis. Ele olhou para Célia. Você tem marcas? Hematomas? Ela assentiu, mostrando os pulsos roxos marcados pela corda. Havia também um roxo no braço, outro no ombro. Vou tirar fotos. Isso vai servir como prova. Zé Augusto pegou o celular. E o bebê? Precisa ser examinado por um médico. Vou providenciar, falei. Mas com discrição. Ele concordou. Passou a próxima meia hora fotografando as marcas, fazendo perguntas, anotando tudo num caderninho velho. Célia respondia com a voz trêmula, mas firme. A cada palavra, eu sentia a raiva crescer dentro de mim. Quando Zé Augusto terminou, guardou tudo na pasta. Vou sair agora. Em 48 horas vocês terão a medida protetiva. Ele me olhou sério. Mas, Rodrigo, você tem certeza disso?
Mexer com a família Portela pode te trazer problemas. Tenho. Não hesitei. Ele assentiu, respeitando minha decisão. Então vamos fazer do jeito certo. Apertou minha mão. Qualquer coisa me liga. Saiu com Geraldo, deixando o silêncio voltar. Célia me olhou, os olhos cheios de algo que não consegui decifrar. Gratidão? Medo? Esperança? Por que você está fazendo tudo isso? Ela perguntou de novo, a voz baixa. Não faz sentido. Você podia ter me deixado lá. Podia ter seguido seu caminho. Sentei ao lado dela, olhando para Miguel dormindo. 7 anos atrás, eu não consegui salvar as pessoas que mais amava. Minha voz saiu rouca. Fiquei me culpando todo dia desde então, achando que eu podia ter feito diferente. Que se eu tivesse insistido, tivesse sido mais firme, elas ainda estariam vivas. Ela ficou quieta, escutando. Quando eu vi você e ele naquele poço, foi como se o tempo voltasse. Como se eu tivesse uma segunda chance. Olhei para ela, e dessa vez eu não ia falhar. Célia limpou as lágrimas que começaram a escorrer. Você não falhou, Rodrigo. Você nos salvou. Sorri triste. Talvez. Ou talvez vocês tenham me salvado também. O resto do dia passou tranquilo. Célia tomou banho, vestiu roupas limpas, comeu pela primeira vez em mais de um dia. Miguel mamou, dormiu, acordou, mamou de novo. Aos poucos, a cor voltou ao rosto dos dois. À tarde, levei eles para a casa principal da fazenda. Uma construção antiga, mas sólida, com 3 quartos, sala grande, cozinha espaçosa. Luciana tinha decorado aquele lugar com tanto carinho. E por 7 anos, eu deixei tudo como ela tinha deixado, intocado, como um santuário. Mas agora, vendo Célia entrar com Miguel nos braços, algo dentro de mim começou a se soltar. Pode usar o quarto do fundo, indiquei. Tem cama, armário, banheiro próprio. Fica à vontade. Ela olhou ao redor, os olhos arregalados. Rodrigo, isso é muito. É o mínimo. Cortei, sem querer ouvir objeções. Ela não discutiu, apenas assentiu e foi para o quarto com o bebê. Fiquei na sala, olhando as paredes, as fotos antigas, os objetos que Luciana tinha escolhido. E pela primeira vez em 7 anos, não senti aquela dor sufocante. Senti paz. A noite caiu rápido. Jantamos juntos. Eu, Célia e Miguel, dormindo no berço improvisado que montei com almofadas e mantas. A conversa foi leve, sem assuntos pesados. Ela me contou sobre a infância no interior, sobre os sonhos que teve e que foram interrompidos. Eu contei sobre a fazenda, sobre como construir tudo do zero. Por algumas horas, conseguimos esquecer o perigo lá fora. Até que, por volta das 11 da noite, ouvi o barulho. Um motor, vindo da estrada. Levantei rápido, apaguei as luzes da casa. Célia me olhou assustada, segurando Miguel. É ele? Ela sussurrou. Não sei. Peguei o rifle, fui até a janela. 2 faróis se aproximavam, devagar. Pararam no portão da fazenda, um carro, e outro atrás dele. Meu estômago afundou. Não era só o Júnior. Ele tinha trazido companhia. Fim do capítulo 5. A ameaça não era mais apenas um homem. Era uma família inteira. E Rodrigo teria que decidir até onde estava disposto a ir. Deseja que eu continue com o capítulo 6? Continue capítulo 6. O preço da coragem. Os 2 carros ficaram parados no portão. Os motores ligados, os faróis iluminando a entrada da fazenda como holofotes. Meu coração batia forte, mas mantive a mão firme no rifle. Fui até a porta, tranquei por dentro, verifiquei as janelas. A casa era sólida, com grades nas janelas. Algo que Luciana tinha insistido em colocar depois de um assalto numa fazenda vizinha anos atrás. Agradeci a ela em silêncio. Rodrigo, a voz de Célia tremia atrás de mim. Fica no quarto. Tranca a porta. Falei sem tirar os olhos da janela. E não sai de lá, não importa o que aconteça. Ela hesitou, mas obedeceu.
Ouvi seus passos rápidos pelo corredor, a porta do quarto se fechando, a chave girando. Voltei minha atenção para fora. As portas dos carros se abriram. 4 homens desceram. Reconheci Júnior imediatamente. Alto, ombros largos, camiseta regata, a postura arrogante de quem nunca ouviu um não na vida. Os outros 3 eram parecidos com ele. Família, provavelmente. Um deles era mais velho, devia ter uns 60 anos, barriga grande, chapéu de couro na cabeça. O pai, pensei, Osvaldo Portela. Os outros 2 eram mais novos, irmãos ou primos de Júnior, todos armados. Júnior deu alguns passos em direção à casa, parou a uns 20 metros de distância. Gritou, a voz ecoando na noite. Rodrigo, eu sei que você tá aí, e sei que ela tá aí também. Não respondi. Apenas observei. Ele esperou alguns segundos, então continuou. Olha, patrão, a gente não quer problema. Só queremos o que é nosso. Devolve a mulher e o menino e a gente vai embora. Ninguém precisa se ferir. Minha mandíbula travou. O homem mais velho, Osvaldo, deu um passo à frente. A voz dele era mais calma, mas carregada de autoridade. Meu filho me contou o que aconteceu. Você se meteu numa questão de família, Rodrigo. Isso não é da sua conta. Ele cuspiu no chão. Você parece ser um homem inteligente. Não vai querer problema com a gente. Respirei fundo. Caminhei até a porta, mas não abri. Falei alto o suficiente para eles ouvirem. A única pessoa que vai ter problema aqui é quem passar desse portão sem minha permissão. Júnior riu, um som amargo e agressivo. Olha só, o fazendeiro virou herói agora. Ele cuspiu no chão. Você não sabe de nada, velho. Aquela vagabunda me traiu. O filho nem é meu. É mentira. A voz de Célia gritou de dentro do quarto, rouca de raiva e desespero. Meu peito apertou. Ela não deveria ter gritado. Agora eles tinham certeza de que ela estava ali. Osvaldo deu um sorriso frio. Então ela tá aí mesmo. Ele olhou para mim, ou melhor, para a silhueta que eu formava atrás da janela. Rodrigo, vou ser direto. Meu filho tem direitos. E eu tenho advogados, juízes, delegados, gente que me deve favores. Você pode até conseguir uma medida protetiva, mas papel não vale nada quando se tem as pessoas certas do seu lado. Então vocês vieram aqui fazer o quê? Me ameaçar? Minha voz saiu firme, mas a raiva estava fervendo por dentro. Vim te dar uma oportunidade de não estragar sua vida. Osvaldo cruzou os braços. Você tem nome aqui, Rodrigo. Terra, respeito. Não vai querer jogar tudo isso fora por causa de uma desconhecida e um bastardo. A palavra bastardo ecoou como um tiro. Minha mão apertou o rifle com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Saiam da minha propriedade. Falei devagar, cada palavra pesada. Agora. Osvaldo suspirou, balançando a cabeça como se estivesse decepcionado. Você está cometendo um erro, Rodrigo. Não, respondi. Vocês que cometeram. Quando colocaram um bebê dentro de um poço. Silêncio. Júnior avançou um passo, o rosto contorcido de raiva. Você não tem prova de nada. Tenho. Sorri sem humor. Fotos dos pulsos dela machucados. Testemunha, advogado, tudo registrado e protocolado. Menti sobre a parte de já estar protocolado, mas eles não precisavam saber disso. Se vocês encostarem um dedo nela ou no bebê, vão direto para a cadeia. Osvaldo estreitou os olhos. Você tá blefando. Quer descobrir? O velho ficou parado, avaliando. Percebi que ele estava calculando os riscos, pesando as opções. Então ele virou para Júnior e os outros 2. Vamos embora. Júnior explodiu. O quê? Pai, ele tá com ela. A gente não vai deixar. Eu disse, vamos embora. Osvaldo cortou, a voz dura. Então olhou para mim de novo. Mas isso não acaba aqui, Rodrigo. Você fez sua escolha. Agora vai ter que viver com as consequências. Ele virou as costas e voltou para o carro. Os outros 3 hesitaram, mas seguiram.
Júnior foi o último, lançando um olhar de ódio puro na direção da casa antes de entrar. Os motores roncaram, as rodas levantaram poeira, os faróis varreram a fazenda uma última vez, e então eles foram embora. Mas eu sabia que não tinham desistido. Isso era só o começo. Fiquei na janela por mais meia hora, o rifle no colo, os olhos grudados na estrada escura. Cada som me deixava alerta. O vento nas árvores, um cachorro latindo longe, o ranger da madeira velha da casa. Quando finalmente relaxei, senti o cansaço bater de uma vez. As pernas tremiam, as mãos doíam de tanto apertar a arma. Bati na porta do quarto. Célia, pode sair. Eles foram embora. A porta se abriu devagar. Ela apareceu com Miguel no colo, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Ele trouxe o pai dele. Ela sussurrou, a voz quebrando. Isso significa que ele está levando a sério. Rodrigo, eles não vão parar. Eu sabia. Ela tinha razão. Mas não ia dizer isso para ela. A gente vai ficar bem. Falei, com mais confiança do que sentia. Amanhã a medida protetiva sai. E eu vou falar com algumas pessoas. Gente que pode ajudar. Que pessoas? Pessoas que me devem favores. Deixei por isso mesmo. Ela me encarou, os olhos buscando alguma certeza. Você não precisa fazer isso. Você já fez demais. Eu posso ir embora, sumir, ir para outro estado, mudar de nome e viver correndo para sempre? Balancei a cabeça. Não, você merece mais que isso. Miguel merece mais que isso. Mas e você? Ela deu um passo à frente. O que você ganha com isso? Por que está arriscando tudo? Olhei para ela. Realmente olhei. E pela primeira vez em 7 anos, consegui colocar em palavras o que sentia. Porque eu passei 7 anos me sentindo morto por dentro. Trabalhando, ganhando dinheiro, expandindo terra, tudo vazio, sem sentido. Respirei fundo. E quando eu vi vocês dois naquele poço, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha um motivo para acordar de manhã. Um motivo para lutar. Ela ficou em silêncio, as lágrimas descendo. Você nos salvou, Rodrigo, mas acho que a gente também te salvou, não foi? Sorri triste. Acho que sim. Ela se aproximou devagar e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, cheio de gratidão e medo e esperança misturados. Fiquei parado por um segundo, surpreso. Fazia tanto tempo que alguém me abraçava assim. Então retribuí. Envolvi ela e Miguel num abraço firme, protetor. E naquele momento, pela primeira vez em 7 anos, não me senti sozinho. Na manhã seguinte, Zé Augusto ligou cedo. A medida protetiva foi concedida. Ele anunciou, a voz profissional. Júnior Alves Portela está proibido de se aproximar de Célia Maria Santos e do menor Miguel Santos, a menos de 500 metros, sob pena de prisão. O documento já foi enviado para a Delegacia de Colinas do Tocantins. Bom, senti um alívio pequeno, mas presente. E o boletim de ocorrência? Registrado. Tentativa de homicídio, cárcere privado, maus tratos. Se ele tentar qualquer coisa, a polícia tem ordem de prendê-lo imediatamente. Eles vão prender mesmo? Zé Augusto hesitou. Vou ser honesto contigo, Rodrigo. A família Portela tem influência. Mas com as provas que temos e com você pressionando, fica mais difícil para eles passarem a mão na cabeça do menino. Entendi. Respirei fundo. Obrigado, Zé. De nada. Mas Rodrigo, ele pausou. Toma cuidado. Oswaldo Portela não é homem de aceitar derrota calado. Eu sei. Desliguei. Olhei pela janela. O sol já estava alto, iluminando a fazenda. O gado pastava tranquilo. Os peões trabalhavam no curral. Tudo parecia normal. Mas eu sabia que a tempestade estava longe de passar. Célia apareceu na cozinha, com Miguel no colo. Ela tinha dormido melhor. A cor tinha voltado ao rosto, os olhos não estavam tão fundos. Bom dia, ela disse baixinho. Bom dia. Sorri. A medida protetiva saiu.
Ele não pode mais chegar perto de vocês. Ela soltou o ar que estava segurando. Graças a Deus. Mas mesmo dizendo isso, eu via a dúvida nos olhos dela. Papel era papel. E no interior, papel nem sempre bastava. Passei o dia organizando a segurança da fazenda. Coloquei mais 2 peões de confiança vigiando o portão, em turnos de 12 horas. Instalei câmeras velhas que tinha guardadas. Verifiquei as cercas, as armas, os acessos. Estava me preparando, porque eu sabia que eles voltariam. E quando voltassem, eu estaria pronto. A noite caiu tranquila demais. Jantamos os 3 juntos de novo. Célia cozinhou. Um arroz com feijão simples, mas que tinha gosto de lar. Miguel dormia no berço improvisado, respirando tranquilo. Quase parecia uma família. Quase. Até que por volta das 10 da noite, meu celular tocou. Era Geraldo. Patrão, a voz dele estava tensa. Tem um caminhão parado na entrada da fazenda principal. Os caras não querem sair. Meu estômago afundou. Quantos? 5, 6, não sei ao certo. Estão só parados ali, bloqueando a porteira. Chama a polícia. Já chamei. Disseram que vão mandar uma viatura, mas vai demorar, claro que vai. Fica de olho neles. Não deixa ninguém entrar. Eu tô indo. Desliguei. Célia me olhou assustada. O que foi? Fica aqui. Tranca tudo. Peguei o rifle, o celular, as chaves da caminhonete. Não abre pra ninguém, só pra mim. Rodrigo, eu volto. Segurei o rosto dela com a mão. Firme. Prometo. Saí antes que ela pudesse responder. Entrei na caminhonete, acelerei pela estrada de terra em direção à fazenda principal. Meu coração batia forte. Eu sabia o que eles estavam fazendo. Não conseguiam chegar em Célia. Então, iam atrás de mim. Fim do capítulo 6. A batalha tinha começado. E Rodrigo estava prestes a descobrir o verdadeiro preço de sua decisão. Deseja que eu continue com o capítulo 7, penúltimo? Continue capítulo 7, o preço da decisão. A estrada de terra estava escura, iluminada apenas pelos faróis da caminhonete. Acelerei o máximo que pude sem perder o controle. O volante vibrando nas mãos, a poeira levantando atrás de mim como uma nuvem fantasma. Minha mente trabalhava rápido, calculando possibilidades. Eles não podiam chegar em Célia por causa da medida protetiva, pelo menos não abertamente. Então, mudaram de estratégia. Se não conseguiam atacar ela, atacariam o que era meu, minha propriedade, meu gado, minha reputação. Oswaldo Portela não era idiota. Ele sabia exatamente onde apertar. 15 minutos depois, avistei os faróis. Um caminhão grande, dessas carretas de transporte de gado, parado, atravessado na porteira principal da fazenda, bloqueando completamente a entrada. E ao redor dele, 6 homens. Alguns encostados no caminhão, outros de pé, fumando, conversando como se estivessem num churrasco de domingo. Parei a caminhonete a uns 30 metros de distância, deixando os faróis acesos apontados para eles. Peguei o rifle, desci devagar. Geraldo apareceu ao meu lado, vindo de trás de um mourão onde estava escondido. Ele segurava uma espingarda velha, o rosto tenso. Eles chegaram faz uns 20 minutos, patrão. Disseram que o caminhão quebrou bem aqui. Ele cuspiu no chão. Mentira deslavada. O motor tá ligado. A polícia ainda não chegou, claro. Caminhei em direção aos homens, o rifle na mão, mas apontado para baixo. Postura firme, mas não agressiva. Ainda, um deles se destacou do grupo. Alto, magro, uns 40 anos, boné sujo na cabeça. Tinha uma tatuagem no braço, uma cruz com um nome embaixo. Primo de Júnior, talvez, ou capanga contratado. Boa noite, patrão. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Desculpa o transtorno. Nosso caminhão deu problema bem aqui na frente da sua fazenda. Que azar, né? Tira o caminhão daqui. Falei direto, sem rodeios. A gente ia tirar. Ele deu de ombros. Mas o mecânico só chega de manhã, então vai ter que esperar. Não vai, não. Dei um passo à frente.
Ou vocês tiram agora, ou eu tiro à força. Os outros 5 homens se mexeram, ficando mais alertas. Mãos se aproximaram de cinturas, onde provavelmente havia armas escondidas. O homem do boné riu, mas era um riso frio. Olha, patrão, não queremos confusão. Só queremos ficar aqui quietinhos até o mecânico chegar. Ele cuspiu no chão. Mas se você insistir, a gente pode complicar as coisas. Sabe como é, né? Acidentes acontecem, gado some, cerca cai, fogo se alastra, ameaça velada, clássica. Minha mandíbula travou. Vocês sabem quem mandou vocês aqui. E eu sei também. Olhei para cada um deles. Então, vou falar só uma vez. Ou vocês saem, ou eu ligo para a Polícia Federal e digo que tem uma quadrilha fazendo extorsão na minha propriedade. E aí não vai ser delegado local que vai vir, vai ser gente de fora. Gente que não deve favor para Oswaldo Portela. O sorriso do homem vacilou. Blefe. Eu estava blefando na cara dura, mas funcionou. Ele trocou olhares com os outros, hesitando. E então, o som de sirenes cortou a noite. Finalmente, 2 viaturas da polícia apareceram na estrada, luzes azuis e vermelhas piscando. Pararam atrás da minha caminhonete. 4 policiais desceram. O sargento à frente, um homem de uns 50 anos, barriga saliente, bigode grisalho, conhecido na região, Vanderlei, se não me engano. Ele caminhou até nós, avaliando a situação. Qual o problema aqui? O caminhão deles quebrou na minha porteira. Respondi antes que o outro falasse. E eles se recusam a tirar. Vanderlei olhou para o homem do boné. É verdade? Quebrou mesmo, sargento. O homem abriu os braços fingindo inocência. A gente está esperando o mecânico. Liga o caminhão aí, Vanderlei ordenou. O homem hesitou, mas obedeceu. Subiu na carreta, girou a chave. O motor pegou de primeira. Ronco forte, saudável. Vanderlei ergueu uma sobrancelha. Tá funcionando bem para um caminhão quebrado. Silêncio constrangedor. Então, o sargento cruzou os braços. Vocês têm 2 minutos para tirar esse caminhão daqui. Senão eu prendo todo mundo por obstrução de via privada e formação de quadrilha. A gente está numa via privada, sargento. O homem tentou argumentar. O dono que tem que pedir para a gente sair. E ele já pediu. Vanderlei apontou para mim. Eu ouvi. Agora sai. Ou vocês passam a noite na delegacia. Os homens trocaram olhares. Sabiam que tinham perdido essa rodada. O do boné voltou para o caminhão, resmungando. Ligou o motor, engatou a ré, tirou a carreta da porteira. Mas antes de ir embora, ele olhou para mim pela janela e disse baixo, só para eu ouvir. Isso não acaba aqui, patrão. O senhor Oswaldo manda lembrar. Ainda dá tempo de devolver o que não é seu. E acelerou, sumindo na escuridão. Os outros 5 subiram em uma caminhonete que estava estacionada mais adiante e seguiram o caminhão. Vanderlei se aproximou de mim, tirando o cap, limpando o suor da testa. Rodrigo, ele falou baixo, eu conheço você faz tempo. Sei que é homem sério, mas também conheço os Portela. Ele me encarou. Você tem certeza do que está fazendo? Tenho. Ele suspirou. Então toma cuidado. Porque essa família não esquece e não perdoa. Eu sei, ele colocou o cap de volta, acenou para os outros policiais. Qualquer coisa, liga, a gente vem. Obrigado, Vanderlei. As viaturas foram embora, deixando só eu e Geraldo na estrada vazia. Geraldo me olhou, preocupado. Patrão, isso vai piorar. Eles não vão parar. Eu sei. Suspirei fundo. Por isso você vai reforçar a segurança. Dobra o turno de vigia. E se alguém suspeito aparecer, me liga imediatamente. Sim, senhor. Voltei para a caminhonete, exausto. O relógio marcava 00:30 passada. Quando cheguei em casa, Célia estava acordada, sentada no sofá, segurando Miguel, os olhos vermelhos de tanto chorar. Rodrigo. Ela se levantou assim que me viu. Você tá bem? Estou. Deixei o rifle apoiado na parede, sentei no sofá. Eles tentaram me intimidar. Não funcionou.
Ela se sentou ao meu lado, a voz trêmula. Rodrigo, eu não posso deixar você perder tudo por minha causa. Sua fazenda, sua reputação, sua segurança. As lágrimas desceram. Eu vou embora, vou sumir. Não quero que você sofra por minha culpa. Segurei o rosto dela com as duas mãos, firme, olhando nos olhos. Escuta bem. Minha voz saiu rouca, mas decidida. Eu já perdi tudo uma vez, tudo o que importava, e sobrevivi. Respirei fundo. Mas se eu deixar vocês irem agora, se eu desistir de vocês, aí sim eu vou perder tudo de novo. Porque vou perder a única coisa que me faz sentir vivo desde que minha esposa morreu. Ela soluçou, apertando minha mão contra o rosto dela. Eu não mereço isso. Não mereço você. Não é sobre merecer. Limpei as lágrimas dela com o polegar. É sobre escolher. E eu escolhi vocês. E vou continuar escolhendo todos os dias, não importa o que venha. Célia me abraçou, chorando no meu ombro. Segurei ela com força, sentindo Miguel entre nós dois, o coração pequeno batendo contra o meu peito. E naquele momento, eu soube. Não importava o que os Portela fizessem, não importava quantas ameaças, quantos homens, quanta pressão. Eu não ia desistir. Porque pela primeira vez em 7 anos, eu tinha algo pelo que valia a pena lutar. Os dias seguintes foram tensos, mas tranquilos na superfície. Célia começou a se adaptar à rotina da fazenda. Ajudava na cozinha, cuidava de Miguel, até começou a plantar umas flores no jardim. Algo que a casa não via desde que Luciana tinha ido embora. Eu fingia normalidade, mas dormia pouco. Sempre alerta. Sempre esperando o próximo movimento. E ele veio. Numa tarde de sexta-feira, Geraldo me ligou, a voz alterada. Patrão, tem um homem aqui na porteira. Diz que precisa falar com o senhor. Urgente. Quem é? Ele não disse o nome, mas... Geraldo hesitou. Ele está de terno, patrão. E tem uma pasta. Parece advogado. Meu estômago apertou. Deixa ele entrar. Mas fica de olho. 10 minutos depois, um carro preto parou em frente à casa. Um homem desceu. Devia ter uns 45 anos, terno cinza impecável, pasta de couro na mão, óculos escuros mesmo com o sol já se pondo. Saí para a varanda. Ele se aproximou, tirou os óculos, me estendeu a mão. Rodrigo Ferreira, sou eu. Meu nome é Dr. Marcelo Alencar, sou advogado da família Portela. Ele falou com voz calma, profissional. Vim aqui fazer uma proposta. Não tenho interesse em propostas. Acho melhor ouvir antes de decidir. Ele abriu a pasta, tirou um envelope grosso. Meu cliente, o senhor Oswaldo Portela, está disposto a pagar R$200 mil para que a senhora Célia Maria Santos e o menor deixem esta propriedade e saiam do estado de Tocantins. Além disso, ele se compromete a não procurá-los novamente. Olhei para o envelope, depois para ele. 200 mil. Isso. Ele sorriu. É uma oferta generosa, mais do que justa. A senhora Célia poderia recomeçar a vida em outro lugar, com conforto, longe de qualquer conflito. E se eu recusar? O sorriso dele sumiu. Então as coisas vão ficar desagradáveis. Ele guardou o envelope. Meu cliente tem recursos, senhor Rodrigo. Recursos legais e outros. Ele pode tornar sua vida muito difícil. Processos, embargos, fiscalizações, dívidas que aparecem do nada. Ele me encarou. Você é um homem inteligente. Sabe como o jogo funciona. Fiquei em silêncio por um momento. Então comecei a rir. Um riso baixo, amargo, cansado. Sabe o que é engraçado? Olhei para ele. 7 anos atrás, eu teria aceitado. Porque eu ainda acreditava que dinheiro resolvia tudo. Que poder comprava paz. Dei um passo à frente. Mas eu aprendi da pior forma que não compra. Ele ficou quieto, ouvindo. Então pode voltar para o seu cliente e dizer o seguinte. Célia e Miguel ficam aqui, pelo tempo que eles quiserem. E se ele quiser me processar, embargar, fiscalizar, fazer o que for, que faça. Cruzei os braços.
porque eu já perdi tudo uma vez e descobri que ainda dá para viver. Então não tenho mais medo. Dr. Marcelo me encarou por um longo momento. Então guardou a pasta, colocou os óculos de volta. É uma pena, ele disse, virando as costas. Você vai se arrepender dessa decisão. Talvez, respondi. Mas pelo menos vou dormir em paz. Ele entrou no carro e foi embora. Fiquei parado na varanda, ouvindo o som do motor sumir na distância. Célia apareceu na porta, Miguel no colo. Eu ouvi tudo. Ela sussurrou. Rodrigo, 200 mil reais. Não tem preço. Cortei, olhando para ela. Vocês não têm preço. Ela começou a chorar. Mas dessa vez não era de tristeza. Era de algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Fim do capítulo 7. Rodrigo fizera sua escolha final, mas os Portela ainda tinham uma última carta para jogar. E ela viria da forma mais inesperada. Deseja que eu continue com o capítulo 8, final. Continue capítulo 8, quando a tempestade vira. Recomeço, 3 semanas se passaram. 3 semanas de silêncio. Nenhuma ameaça, nenhum homem na porteira, nenhuma ligação de advogados. Era como se os Portela tivessem simplesmente desaparecido. Mas eu conhecia gente assim. Sabia que silêncio nem sempre era paz. Às vezes era só a calmaria antes do furacão. Mantive a guarda alta. Os turnos de vigia continuaram dobrados. As câmeras ficaram ligadas dia e noite. Dormi com o rifle ao lado da cama. Mas aos poucos, a vida na fazenda começou a ganhar um ritmo diferente. Célia se estabeleceu. Assumiu a cozinha, começou a plantar uma horta nos fundos, até reformou o quartinho que seria do bebê. Aquele que Luciana tinha começado a preparar e que eu nunca tive coragem de terminar. Ela pintou as paredes de azul claro, pendurou desenhos de animais, organizou as roupinhas de Miguel num guarda-roupa antigo que eu tinha no depósito. Eu observava de longe, sentindo algo estranho crescer no peito. Não era só gratidão, era mais. Era como se a casa estivesse acordando de um sono longo e doloroso. Miguel crescia rápido, já sorria quando me via, esticava os bracinhos gorduchos quando eu chegava perto. Passei a acordar de manhã com o choro dele, não um choro de desespero, mas aquele choro de bebê que quer colo, atenção, carinho. E eu descobri que não me incomodava. Pelo contrário, às vezes de noite eu segurava ele enquanto Célia preparava o jantar. Ficava ali na varanda embalando aquele peso pequeno e quente no colo, olhando as estrelas e pela primeira vez em 7 anos não pensava em Luciana com dor. Pensava com saudade, mas também com paz. Ela teria gostado de Célia, pensei. Teria gostado de Miguel. Teria enchido essa casa de risadas e vida, do jeito que sempre quis. E de alguma forma sentia que ela estava feliz por mim, onde quer que estivesse. Foi numa quinta-feira, final de tarde, que tudo mudou. Eu estava no curral, ajudando a separar o gado para vacinação, quando Geraldo apareceu correndo, o rosto vermelho, ofegante. Patrão! Patrão! Tem gente na porteira! Meu corpo inteiro ficou tenso. Larguei a corda, limpei as mãos na calça. Quantos? Só um. Ele respirou fundo. Uma mulher. Franzi a testa. Não era o que eu esperava. Como assim, uma mulher? Ela diz que conhece a Célia, que precisa falar com ela urgente. Minha primeira reação foi desconfiança. Podia ser armadilha. Uma mulher para me fazer baixar a guarda enquanto outros esperavam escondidos. Fica de olho nela. Eu vou falar com a Célia primeiro. Voltei para casa. Célia estava na cozinha dando comida para Miguel. Tem uma mulher na porteira. Diz que te conhece. Ela congelou, a colher no ar. Como ela é? Não sei. O Geraldo só disse que é uma mulher. Célia colocou a colher de lado, pegou Miguel no colo, o rosto ficando pálido. Será que é... Quem? Ela mordeu o lábio. Minha tia, Dona Irene, a única família que eu tenho. Olhou para mim, os olhos cheios de medo e esperança. Será que é ela? Vamos ver.
Fomos juntos até a porteira. Quando chegamos, vi uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, roupa simples, uma bolsa velha pendurada no ombro. Estava em pé do lado de fora do portão, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, o rosto cansado, mas gentil. Quando ela viu Célia, os olhos se encheram de lágrimas. Célia! Tia Irene! Célia correu, ainda segurando Miguel, e se jogou nos braços da mulher. As duas choraram, agarradas uma na outra, enquanto eu e Geraldo apenas observávamos. Depois de um longo momento, Célia se afastou, limpando as lágrimas. Como você me encontrou? Dona Irene olhou para mim hesitante. Posso entrar? Preciso conversar com vocês. Olhei para Célia. Ela assentiu. Deixa ela entrar, Geraldo. Levei as duas para dentro da casa. Sentamos na sala. Dona Irene segurava uma xícara de café com as mãos trêmulas, olhando ao redor como se não acreditasse onde estava. Como você me achou, tia? Célia perguntou de novo, sentada ao meu lado com Miguel no colo. A velha senhora respirou fundo. Osvaldo Portela me procurou. Ela disse baixo. Faz 2 semanas, apareceu na minha casa com aquele filho dele, o Júnior. Queriam saber onde você estava. Meu corpo inteiro ficou alerta. E o que você disse? Que eu não sabia. Ela olhou para Célia, porque era verdade. Você sumiu depois daquele dia e eu fiquei desesperada, achando que tinha acontecido algo terrível. As lágrimas voltaram. Até que uns dias atrás, um advogado me procurou. Disse que você estava viva, que estava morando numa fazenda, que tinha alguém te protegendo. Zé Augusto, ele tinha avisado a tia para ela ficar tranquila. E por que você está aqui agora? Perguntei ainda desconfiado. Dona Irene me olhou, os olhos cheios de sinceridade. Porque Osvaldo voltou ontem. E dessa vez, ele não veio com ameaças. Ela engoliu seco. Ele veio pedindo desculpas. Silêncio. Célia e eu trocamos olhares incrédulos. Desculpas? Repeti sem acreditar. Sim, Dona Irene assentiu. Ele disse que conversou com o filho dele, que fez o Júnior confessar a verdade, que o menino é filho dele, sim, e que tudo que ele fez foi por orgulho, por raiva, por não querer aceitar que o filho tinha feito besteira. Célia ficou em silêncio, processando. Ele quer que vocês voltem. Não para viver com o Júnior, mas para fazer um acordo. Dona Irene tirou um papel do bolso. Ele vai pagar pensão para o Miguel, vai reconhecer ele legalmente e vai deixar vocês em paz. Tudo oficializado em cartório. Peguei o papel, li. Era um documento rascunhado, mas detalhado. Reconhecimento de paternidade, pensão mensal, cláusula de não aproximação. Assinado por Osvaldo Portela e um tabelião. Isso é real? Olhei para Dona Irene. É. Ela assentiu. Osvaldo me disse que conversou com o padre da cidade, com a mulher dele, com os outros filhos, e todos disseram a mesma coisa. O que o Júnior fez foi errado, muito errado, e que ele precisava consertar. Ela olhou para Célia. Não sei se é arrependimento real ou só medo de processo, mas seja o que for, ele está oferecendo fazer a coisa certa. Célia ficou calada, as lágrimas descendo em silêncio. Eu também não sabia o que dizer. Será que era verdade? Será que Osvaldo realmente tinha mudado de ideia? Ou era só mais uma jogada? Olhei para Célia. O que você quer fazer? Ela limpou as lágrimas, olhou para Miguel dormindo no colo, depois para mim. Eu quero que o Miguel tenha o que é direito dele. Reconhecimento, sobrenome, pensão. A voz dela era firme agora. Mas eu não quero voltar, não quero viver perto deles, não quero que o Júnior tenha acesso ao meu filho. Então a gente faz isso acontecer. Falei segurando a mão dela. A gente aceita o reconhecimento e a pensão, mas você fica aqui onde você está segura. Ela assentiu, soluçando de alívio. Olhei para Dona Irene. Diz para o Osvaldo que a gente aceita os termos, mas com uma condição. Célia e Miguel continuam morando aqui, comigo.
Dona Irene sorriu pela primeira vez. Eu vou dizer. Ela olhou para Célia. Você encontrou um homem de verdade, minha filha. Um que te protege, não que te machuca. Célia olhou para mim, os olhos brilhando. Eu sei, tia, eu sei. 2 semanas depois, tudo estava oficializado. Miguel foi reconhecido como filho de Júnior Alves Portela. A pensão foi estabelecida em juízo e uma ordem judicial adicional proibia Júnior de ter qualquer contato com Célia e o bebê pelos próximos 5 anos. Osvaldo cumpriu sua palavra. Nunca mais apareceu. Nem ele, nem Júnior, nem ninguém da família. E aos poucos, a vida na fazenda se tornou o que eu nunca pensei que seria de novo. Um lar. 6 meses se passaram. Era uma manhã de domingo. O céu estava limpo, o ar fresco, o cheiro de café e pão saindo da cozinha. Eu estava na varanda segurando Miguel, agora com 8 meses, gordo e risonho, tentando agarrar meu chapéu com as mãozinhas. Célia apareceu com 2 xícaras de café, sentou ao meu lado. Ele gosta de você, ela disse sorrindo, e eu gosto dele. Respondi, fazendo careta para o bebê, que riu. Mais do que imaginei que seria possível. Ela me olhou, séria de repente. Rodrigo, eu preciso te dizer uma coisa. Meu coração acelerou. Pelo tom de voz era algo importante. Fala. Ela respirou fundo, pegou minha mão. Eu te amo. O mundo parou. Olhei para ela, sem acreditar no que tinha ouvido. Célia, eu sei que você amou sua esposa, sei que ela sempre vai ter um lugar no seu coração. As lágrimas desceram. Mas eu te amo, Rodrigo. Você me salvou. Salvou meu filho. Me deu um lar, segurança, dignidade. Me deu algo que eu achei que nunca ia ter. Esperança. Minha garganta apertou. Os olhos arderam. A voz falhou. Eu também te amo, Célia. As palavras saíram antes que eu percebesse, mas eram verdadeiras. Ela sorriu chorando, e eu a puxei para perto, beijando a testa dela, sentindo o cheiro de sabonete e vida nova. Miguel deu um gritinho feliz entre nós, e nós rimos, apertando ele também. Ali, naquela varanda, sob o sol da manhã, eu finalmente entendi. Luciana tinha sido meu passado, meu amor, minha dor. Mas Célia e Miguel eram meu presente, meu recomeço. E pela primeira vez em 7 anos, eu não sentia culpa por ser feliz de novo. Epílogo. 2 anos depois, Miguel corria pelo pasto, rindo, perseguindo as galinhas enquanto eu fingia que ia pegá-lo. Ele tinha 3 anos agora, falava sem parar, chamava eu de pai. E cada vez que ouvia aquela palavra, meu coração se enchia. Célia estava grávida de 7 meses. Uma menina. Íamos chamar ela de Luciana. Não porque eu vivia no passado, mas porque queria honrar quem me ensinou a amar. E ensinar minha filha que amor verdadeiro nunca acaba. Ele só se transforma. À noite, quando todos dormiam, eu ainda ia até o poço. Não o poço onde quase perdi Célia e Miguel. Esse eu mandei tampar, cobrir de terra, plantar flores em volta. Mas o poço da fazenda principal, aquele que fornecia água para casa desde que comprei a terra, ficava ali, ouvindo o som da água lá no fundo, sentindo o vento frio na pele. E agradecia. Agradecia por ter ouvido aquele choro naquela tarde de calor. Agradecia por ter parado. Agradecia por ter tido coragem de escolher o difícil em vez do fácil. Porque no final, foi essa escolha que me salvou. Não era sobre ser herói. Nunca foi. Era sobre ser humano. Era sobre lembrar que às vezes tudo que alguém precisa para não desistir é uma mão estendida, uma porta aberta, um coração que ainda bate. E se minha história servir para alguma coisa que seja para isso, não passe direto. Não vire o rosto, não ignore o choro, porque você nunca sabe quando uma vida que você salva pode acabar salvando a sua também. Fim. A história de Rodrigo, Célia e Miguel não foi fácil, não foi perfeita, mas foi real. E às vezes é a imperfeição que torna algo verdadeiramente bonito. Porque no fundo, todos nós somos feridos.
Todos nós carregamos fantasmas, mas quando dois corações feridos se encontram, eles podem escolher continuar sangrando sozinhos ou cicatrizar juntos.